dia, meu nome é Luiz e eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre os aspectos culturais do Recôncavo Baiano. São Félix é um município brasileiro do estado da Bahia que possui a comercialização do fumo, tornando-a uma das cidades industriais mais importantes do Brasil. A arquitetura totalmente diferenciada da de Cachoeira, tendo características alemãs devido ao tamanho das suas arcadas, que são curvadas em sentido triangular. O maior número de fábricas se deu devido ao porto, que era o único meio de transporte de comercialização. Em 1930, na Primeira Guerra Mundial, São Félix entrou em um processo de estagnação econômica, reagindo em 1986, criando o Centro Cultural Denemen, estimulando a economia. O fumo de São Félix é exportado para mais de 159 países. A cidade possui um dos mais importantes festivais de pessoas que apreciam a cultura do fumo, trazendo pessoas de todos os lugares do mundo. São Félix tem uma grande economia no turismo. São Félix e Cachoeira, apesar de serem próximos, a cultura é um pouco diferente. Em São Félix se tem muitos terreiros de umbanda, pastoril, samba corrida e 14 mil habitantes. Já em Cachoeira, possui muitos terreiros de candomblé, samba de estalo e 36 mil habitantes. As duas cidades conviveu com várias figuras ilustres, como American Simas, que foi um dos engenheiros da Ponte Imperial e fez o primeiro sinal de hidrelétrica no Brasil, Castro Alves, que nasceu em Cachoeira, e o Alemão, que logo após chegar em São Félix, elevou de distrito a condição de cidade em 1889, se tornando o primeiro prefeito de São Félix. O nome São Félix veio de um santo português que viveu no norte da cidade do Porto. Ele foi santificado em 1904, então a cidade foi batizada como a cidade de Seu São Félix. O Rio Paraguaçu é o maior rio da Bahia. As duas cidades foram criadas com grande respeito à religiosidade. Cachoeira possui mais de 60 congregações evangélicas, mais de 100 igrejas evangélicas, 30 templos católicos e mais de 150 terreiros de candomblé. Então é comum estar o pai de santo, o pastor, o padre e as entidades, todos discutindo sobre as coisas de Cachoeira, não havendo brigas sobre onde Deus deve ou não estar. Bom dia, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouco sobre as charuteiras do samba de roda. Há uma representação cultural muito importante no museu, que é a fabricação de charutos, feita pelas charuteiras locais. Eram mulheres que faziam, pois nessa época elas não tinham direito ao seu salário, então eram pagas por fatura. Isso quer dizer que elas faziam várias unidades e ganhavam um valor insignificante. Essas condições de trabalho das mulheres só mudaram no governo de Getúlio Vargas. Porém, antes disso, deu-se o primeiro movimento de mulheres negras no Brasil, formando a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, de onde forma-se uma ligação muito importante entre as mulheres do charuto e o samba de roda. A partir daí, formaram-se vários tipos de samba. No Recôncavo, era o samba de estalo, vulgo samba miudinho. Já o samba de matraca é característico de Santo Amaro. Nele, as mulheres usam uma saia rodada bem grande para dançar. E o samba de caboclo é característico do candomblé. Pode-se citar que a Escola de Samba Mangueira foi fundada por uma irmã da Boa Morte, e até hoje tem a ala das baianas em homenagem a ela. Então é notável que o samba tem grande influência pela cidade de Cachoeira, e as rodas de samba eram características de toda a festa que havia no Recôncavo, pois era a alegria e o agradecimento de qualquer comemoração. Visitamos também a Casa de Câmara em Cadeia, que foi um pequeno prédio histórico no estilo barroco e foi sede do governo legal no estado da Bahia, quando a Bahia ainda era província. O local também é considerado um dos cenários mais importantes do Brasil, por conta das lutas armadas que aconteciam lá, e eram muitas, e também foi quando o Império Português que mostrou seu domínio sobre a terra no qual eles estavam localizados. A Casa de Câmara e Cadeia foi construída por volta de 1698 e 1712. A cidade foi colocada em um ponto estratégico, visto que foi a última parada por via pluvial. Logo, tudo que vinha de Portugal ou de Salvador parava obrigatoriamente na cidade de Cachoeira e eram enviados para outras cidades. Esse povoado, por volta de 1600, foi denominado de Rio Paraguaçu. Já no ano de 1674, a cidade é elevada à freguesia. O que é essa freguesia? Bom, freguesia é quando a cidade é totalmente administrada pela Igreja Católica. Tanto na questão econômica quanto social, a cidade era comandada pela Igreja Católica. E com essa freguesia veio uma maior extensão social e um maior desenvolvimento econômico,
o que levou essa cidade a ser considerada um dos interiores mais importantes do Brasil. E em 1698, a cidade foi considerada vila, pelo seu desenvolvimento econômico que estava elevado, e foi a partir daí que começou a se originar o poder de câmara, e foi a partir daí também que surgiu a câmara e a cadeia. A câmara era ocupada por pessoas denominadas de senhores bons ou homens bons naquela época. Essas pessoas são pessoas que tinham bom poder aquisitivo e que tinham dinheiro para poder ter escravos naquela época também. A Câmara era o Senado, onde fazia as leis, e o castigo se dava logo à frente da Câmara, numa praça logo à frente. Bom, a Câmara, podemos dizer assim também que a Câmara fazia as leis e a cadeia era o lugar onde ocupava os punidos. Localizado na última parada por via fluvial, a cidade de Cachoeira traz contigo as marcas de tentativa de liberdade dos negros escravizados em que ali habitavam. Em 1838, foram presos mais de 200 negros em uma cela por volta de 8 a 9 meses. A depender da sua sentença, era jogado por cima para não precisar abrir a porta. Na maioria das vezes, a comida descia pelo mesmo lugar e fazendo suas necessidades na cloaca, lugar próximo da comida, ou seja, fazia as suas refeições, vendo o espaço em que faria as suas necessidades. Como naquela época não havia saneamento básico, havia um negro responsável pela coleta, chamado de negro tigre. Ele pegava as fezes com uma cabaça e despejava no botijão de madeira que ficava na sua cabeça e levava em direção ao rio para despejar. Os grandes grupos que fugiram da senzala iam para o Muquifo e de lá ia para o Quilombo do Pinto, local onde as crianças recém-nascidas, ao passarem pela grade, iam para os braços da mãe de leite. Mas quando foi descoberto, todos eles voltavam novamente para a cela. Em 1838, a maioria dos negros que ficavam presos nessas celas acabaram morrendo por uma cheia que atingiu a região, chegando a inundar tudo, quase chegar ao teto. Em 1600, Cachoeira recebe grupos africanos, tornando-se o ponto mais importante de comercialização de negro. As irmandades presentes foram criadas para uma forma de estabelecer a resistência, como a filarmônica. O negro era levado para tocar na igreja, mas chegando na profana, entrar na igreja e sair nas ruas, eles letravam as músicas para chamar a atenção de outros negros para que eles pudessem buscar a liberdade. Como, por exemplo, a cebola tem pelo de manicoca. Foi no mato Catataiopa, chegando lá encontrou lagartixa e cobra. Lagartixa e cobra não se dão bem, e nem taiopa faz manicoca. Então, essa forma de letrar, fazendo as relações, tinha a ver com a liberdade. Eles queriam ajudar outros negros a se libertarem. Bom dia, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre a igreja e casa de oração da igreja da Ordem Terceira do Carmo. Foi fundada em Cachoeira em 1681, nos primeiros anos do século XVIII. Os irmãos terceiros decidiram construir uma capela em dependências próprias ao lado do convento. É no interior que se revela a beleza extraordinária dessa capela. Começando com o teto. É possível observar pinturas conhecidas como pinturas de caixotão. Essa arte é a primeira característica do barroco no Brasil e na Bahia. A pintura de caixotão caracteriza-se pela fixação de pinturas sobre a madeira numa estrutura construída em tetos. Nas pinturas está presente Nossa Senhora d'Ávila, passando seus momentos de trindade, e a espiritualidade de Carmelita, com diversos santos pertencentes à ordem, entre outras representadas no teto da igreja. Usavam azulejos, todos os azulejos presentes apresentavam leituras bíblicas e não tinham porquê da escrita, já que o padre, o frei, dava o sermão contando cada momento presente nas pinturas de caixotão. Há outras características, como altares laterais, cada um com um santo, um púlpito que era presente em cada igreja. E tem uma característica que é muito importante ressaltar, é que toda a igreja ela foi entalhada pelo negro, ou seja, o povo escravizado fez todo o trabalho. É toda folheada e pintada a ouro, grande ostentação e extravagância,
característica do estilo barroco, e apresenta floragens largas, que representa o início do rococó, onde as decorações com cores claras misturam-se com o dourado. Isso é uma característica do rococó. Complementando que em 1530 até 1820, Dom Sebastião chega aqui em Salvador e vai traçar características do barroco impressas em cada igreja, cada igreja de Salvador até outros lugares. Ele vai traçando características do barroco nas igrejas. O neoclássico, há também características do neoclássico, o retorno do neoclássico presente nas cores claras, os azuis e também nas floragens. E o neogótico, representado no teto da sala de descanso, chamado de arcos de volta quebrada. Complementando também que, ao lado da capela, onde se localiza um pequeno cemitério onde era sepultado os membros da Ordem Terceira, havia um local utilizado pelos escravos para fugir durante as missas. Rio Paraguaçu. Paraguaçu significa grande mar, grande rio. Esse rio ele nasce na Barra das Tivas e deságua na Baía de Todos os Santos. Ele é um rio de grande importância, só que não é dado o devido valor como antigamente era dado. 84 cidades participam dessa bacia hidrográfica. Agora falando um pouco mais, puxando para a cidade de Cachoeira, a relação com este rio é que na década de 70, no governo de Roberto Santos, quando ele inaugurou a barragem da Pedra do Cavalo, trouxe grandes prejuízos para a cidade, onde a sua fauna e a sua flora foram afetadas, como animais, peixes que ali habitavam, que participavam da sua culinária, e também vegetação, como pequenas frutas e outros. A parte boa dessa barragem é que quando ocorria grandes chuvas, acabava transbordando os rios, ocasionando as enchentes, que devastavam a cidade, prejudicando muito aos que ali viviam. Uma outra notícia boa é que o programa Bahia Azul conseguiu tirar 70,2% dos esgotos que eram depositados ali, e por isso essas águas têm uma grande presença de verminosas, prejudicial à nossa saúde. E atualmente um programa chamado Amigo do Rio vem tratando e relacionando esses problemas que acarretam o Rio Paraguaçu.